Maravilhoso, né? Fala sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Quem está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que abrisse no Salmos 46. Nós vamos fazer aqui um breve estudo. É um salmo muito bonito. Ele fala exatamente sobre proteção, sobre segurança. E ele exalta Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Ele é muito conhecido, tem versos aqui que nós sabemos de cor. Mas vamos conhecer primeiro sobre o que nós vamos ler, tá bom? Como eu gosto de escrever bastante, eu procurando aqui algumas coisas sobre esse salmo ele expressa a alegria pelo livramento concedido pelo Senhor ao seu povo durante uma batalha ou um cerco, lá no tempo do rei Ezequias. Então, esse salmo está se referindo a uma grande batalha que o povo enfrentou. E o rei Ezequias, ali com o seu povo, saiu vitorioso, porque eles acreditaram e confiaram em Deus. Este salmo, ele possui 3 momentos. Ele fala que Deus é, ele fala que Deus está e que Deus faz. Alguns estudiosos dizem que este salmo serviu de base a Martinho Lutero para ele compor o hino Castelo Forte. E ontem o pastor Rogério estava lá em casa e eu perguntei para ele. E ele falou que realmente saiu o hino Castelo Forte das palavras salmodiadas desse poema. E como nós estamos aqui no Ocidente, para nós, poema tem que ter rima. Esse aqui, se você for procurar, você não acha. Mas é uma forma, é um cântico. E tem ali a história dele, composto de estrofes, então ele tem uma história ali poética. Mas para nós, né, se não tem rima, não é verdade? Para nós, castelo tem que rimar com martelo, dor tem que rimar com amor e por aí vai. Ele não rima, mas ele está falando sobre um cântico de vitória desse povo aqui com Ezequias. E ele fala de 3 coisas também. Esse hino, ele celebra, ele é uma exaltação. Ele celebra Deus como defesa, mesmo que a terra se abale. Ele celebra a Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam. E ele celebra a Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com seu juízo. Então, se você ler todo ele vai falar sobre isso, que nós não precisamos de ter medo, apenas de termos confiança. E se a gente pegar a história do Oriente Antigo, diz assim que as cidades, elas eram construídas em lugares altos com altas muralhas, para a defesa dos que lá habitavam. Então, diz assim que fora dessa cidade, tinha as pessoas que iam fazer as suas compras, e quando vinha alguém para querer roubar, elas corriam para dentro da cidade, e a porta ali, a muralha era fechada. Então, quando a gente assiste, a gente vê aquelas enormes, né, paredes desse tamanho. E muitas vezes eles ainda conseguiam ser derrotados. Sabe por quê? A estratégia. As pessoas vinham por baixo, vinham pela terra. Então, a gente está esperando o inimigo vir pela porta. Só que, né, muitas vezes, ele não vem pela porta. Ele vem por lugares que a gente menos imagina. Então, esse salmo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a segurança que nós temos quando nós estamos com Deus. Eu quero ler aqui mais alguma coisa. Ainda sobre o Salmo 46. O Salmo 46, ele é um hino que fala da segurança, como eu já falei, que o povo de Deus pode desfrutar em meio às tempestades da vida. Se a gente for fazer uma pergunta aqui, quem que não está passando por alguma dificuldade? Seja ela financeira, seja ela de ordem de saúde, todos nós estamos enfrentando algum problema, não estamos? De qualquer ordem, nós estamos enfrentando. Hoje à tarde, quando nós estávamos ali, à tarde não, ainda antes do almoço, o celular do Júlio ligou e veio a notícia que ele não queria. Ele está agora no velório. Então, quantas pessoas estão sendo veladas nesse momento e perderam, estão enlutadas? E Deus, ele nos concede, não é porque nós estamos aqui, nós estamos felizes. As coisas vão acontecer conosco também. Mas nesse momento nós podemos estar o quê? Seguros, quando nós confiamos em Deus. Deus é o local onde encontramos paz, tranquilidade nas horas de dificuldade. Deus é o nosso abrigo para onde podemos fugir em tempos de perigo. Foi isso que eu falei agora. Tem muita gente que pensa que o dinheiro é o seu refúgio, que o dinheiro traz segurança, mas um dia, o que vai acontecer com o dinheiro? Um dia ele acaba, né? A crise e a inflação podem fazer o dinheiro perder o seu valor. O dinheiro não protege do desgosto, do fracasso e das doenças.
Embora nós podemos comprar os remédios, coisas que nos façam nos sentir melhor. Existem dias na nossa vida que nós precisamos de um refúgio. E aí eu coloquei uma pergunta: onde eu e você temos buscado o nosso abrigo? Tem diversos caminhos, né? Cada um busca o seu refúgio em alguma coisa ou em alguém. Lá perto de casa tem um centro, e eu estava vendo que como está crescendo o número de frequentadores ali. Eu falei, o centro parece que está tendo mais gente do que igreja, porque as pessoas às vezes estão querendo em busca de alguma coisa, de conseguirem alguma coisa, né? Então, aonde nós estamos buscando o nosso abrigo? Estamos buscando dentro da palavra do Senhor, porque diz assim que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E aí ele continua falando, né? O verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então ele exalta, ele fala que Deus está sobre todas essas coisas. Deus ele está sobre qualquer e todos os problemas que nós temos. Nesse mundo, com todos os seus avanços, não é tão seguro assim. Algo pode acontecer a qualquer momento e não há segurança nenhuma, a menos que nós nos coloquemos nas mãos de Deus. E eu estava lembrando esses dias daquela cidade, já passou algum tempo, já passou ali o que aconteceu em Minas, vocês estão lembrados do que aconteceu em Minas? A cidade existia como hoje, amanhã ela foi destruída. Quem não garante que vai amanhã acontecer alguma coisa aqui, hoje nós estamos aqui, amanhã nós vamos estar aonde? A gente tem acompanhado pelos telejornais aquele tufão que deu no Japão. Hoje está tudo aqui, amanhã eu não sei. Então a gente não tem nada seguro nessa vida. A única coisa que nós temos de seguro é que um dia Deus irá, Cristo irá, Ele irá voltar. E a menos que nós não nos coloquemos nas mãos de Deus, nós não vamos ter essa certeza e essa segurança. A nossa segurança vem da nossa fé e não da circunstância. Tem dias que com você parece que está tudo bem. Você está tão fervoroso que dá vontade que Cristo volte naquele momento, porque você está tão feliz, você está tão ali em comunhão com Deus, não é verdade? Mas aí tem dias que a gente olha e fala, olha, se o Senhor voltasse hoje, eu estaria perdido. Porque as circunstâncias, elas enrolam a gente, e a gente muitas vezes faz o quê? Quando a gente olha para os bancos vazios e não vê os nossos irmãos aqui, é porque eles deixaram de confiar no Senhor. E eles olharam para as circunstâncias. Então, quando nós estamos em intimidade com o Senhor, em relacionamento, estudando, desenvolvendo a nossa fé, fazendo isso através das nossas escolhas, através do nosso tempo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos alicerçando a nossa fé. E nesses últimos dias tem difícil. A gente olhar para a esquerda, tem dificuldade de olhar para a direita e continuar acreditando que Cristo vai voltar, não é verdade? As coisas elas estão acontecendo. A gente não tem mais limite das coisas. E vai vir eleição e não vamos colocar a nossa esperança que esse povo vai fazer alguma coisa por nós. Muito pelo contrário. Né? Cristo está voltando, as profecias estão se cumprindo e a gente não tem outra escolha a não ser confiarmos o quê? No grande Deus que virá. E a Bíblia diz que Ele vai estabelecer um reino onde Ele será o nosso Deus. Porque o que a gente vai esperar desse povo? Nada, né? Então, quando nós confiamos em Deus, nós dedicamos o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos talentos, fazendo aquilo que o Senhor nos manda, a obediência ao que Deus nos manda. Ainda falando um pouquinho mais do Salmos 46, o verso 5. Quem que pode ler o verso 5 para mim? Isso mesmo. Deus está no meio das nossas vidas. Confiar em Deus não é viver como se os problemas não existissem, mas é ter a certeza de que nós não estaremos sozinhos. O povo no deserto caminhou, passou por conflitos, por sofrimentos, passou por vitórias, obstáculos, e eles tiveram uma experiência com o Senhor. Os obstáculos cotidianos podem ser superados mais facilmente
quando nós acreditamos que Deus e outras pessoas caminham ao nosso lado. Domingo nós estávamos ali em Franco da Rocha, nós chegamos ali, quando nós entramos na cidade, a gente já viu a igreja adventista, e os desbravadores estavam ali fazendo as suas atividades, e a gente olhou, e aí tudo bem. E nós fomos ali para a feira, ficamos ali conversando, deu a hora ali, deu meio-dia, a reunião deles acabou, e eles vieram então com uma sacolinha para poder pegar aquilo que a gente ia deixar, as garrafas, os plásticos. E aí o Júlio chegou no irmão e falou assim, a gente já teve desse lado também. E ele pegou e falou assim, ai que bom, eles estavam uniformizados, agora não me pergunte o nome do clube porque eu esqueci. E aí a gente falou assim, irmão, o trabalho é árduo, né? Ele falou assim, irmão, a gente está pegando latinha, está pegando plástico para poder ir para o Campuri. E ele falou essas palavras, o caminho ele é árduo, mas Deus está no meio do seu povo. E eu falei, é verdade. Então, aonde a gente for, a gente sabe que se tiver o povo de Deus, ele está passando pelo mesmo sofrimento. E é bom saber que tem outras pessoas, porque a gente fala que a gente está no caminho, a gente está no caminho certo. Lá em Franco da Rocha, ele está com o mesmo problema de ir para o Campuri de nós aqui. E eu falei, lá na igreja, parece que tem um tal de cofrinho aí circulando, né? Para ajudar os desbravadores. E ele falou assim, irmã, e é assim mesmo que a gente vai indo, um dia após o outro. E eu falei, realmente, Deus ele está no controle e ele está no meio do seu povo. O povo de Israel via aquela nuvem e aquela coluna de fogo. Eles sentiam a presença de Deus guiando a vida deles. E aqui também eu parei para pensar, eu falei assim, olhando um pouquinho para trás, né, olhando um pouquinho para o passado. Quantos livramentos Deus fez na minha vida? Eu tenho certeza que fez na sua também, por isso que você está aqui. E quando a gente olha para trás, a gente só pode olhar para trás com um pensamento, olhar para Deus com gratidão por tudo que Ele fez. E aqui a gente vê a história, né, aquele povo naquele deserto andando, a nuvem protegia eles daquele sol escaldante de mais ou menos, eu acredito que uns 40 graus, né, Edivaldo, para cima, onde o sol é quente demais e à noite aquela nuvem protegia eles ali, dando o calor daquela noite fria. E aqui a gente vê que realmente Deus ele cuida do seu povo. A gente não vive em mar de rosas, em mar de flores, mas na nossa casa não tem faltado o pão de cada dia. A gente ouve falar em crise, a gente ouve falar em dificuldade, mas eu tenho certeza que todo mundo comeu hoje. E se você ainda não jantou, quando chegar em casa, você vai jantar, não vai? Porque Deus ele proveu para você a saúde, Ele proveu para você o emprego. E ainda que Ele não proveu, eu tenho certeza que Ele não tem deixado faltar. Ele envia pessoas lá para poder te ajudar. Então, essa é uma experiência muito bonita também. Deus no meio do seu povo. Devemos aprender a ser dependentes de Deus. Nós somos confrontados com o nosso ego, nós somos confrontados com os nossos valores, com os nossos conceitos. E como nós vamos alcançar o que Cristo nos pede, se nós estamos olhando para nós mesmos? Isso aqui eu parei e fiquei pensando comigo mesmo. Deus ele manda eu prosseguir. Deus ele prometeu que Ele vai estar com o seu povo. Mas o que eu faço? Eu fico olhando para mim, eu fico olhando para o meu luxo, para o meu capricho. Tá mais gostoso ficar em casa do que vir para a igreja. Eu falei, mãe, a turma vai falar que eu só fui porque eu ia pregar, porque eu não venho de quarta. Eu sei, eu tenho certeza disso, eu tenho consciência. Então, muitas vezes a gente se pega, né, nos nossos valores, achando que nós estamos certos, que os outros sempre estão errados. Os nossos conceitos, de repente, pode ser que eles sempre estejam acima de todos os outros. E quando nós não alcançamos quando nós não alcançamos a meta que nós colocamos para nós ficamos frustrados e viramos as costas para Deus, achando que Deus ele é o culpado. Mas Deus ele não é o culpado, porque se eu ficar perdendo o meu tempo com essas coisas, para onde eu vou? Para lugar nenhum. Não importa se a montanha ela é muito alta, se o vale é muito profundo, ou se o deserto é muito extenso. O Senhor estará lá conosco e nos guiará nos caminhos eternos. O problema é que muitas vezes a gente é rebelde, a gente não quer, né? Deus ele fala que é para você vir para cá. Mas aí muitas vezes a gente teme e a gente quer ir para lá. E muitas vezes Deus ele permite
pela nossa teimosia, porque a gente pede tanto, que aí Deus deixa. E eu li uma vez num livro, agora eu não sei qual, Edivaldo, se você souber, você me ajuda, que aquilo que não edifica, endurece o nosso coração. E aí a gente fica tão endurecido, que aí as coisas de Deus para nós já não faz mais sentido. É tanto faz. É tanto faz. Então, a gente precisa de tomar cuidado, né? Não perder o nosso tempo confrontando com coisas que não fazem com que a nossa fé ela fique alicerçada sobre a rocha que é Jesus. Mais um item que nós vamos ler aqui desse verso, desse Salmo 46, é o que Deus faz. Quem que pode ler aqui para mim o verso 9? Exatamente, ele põe a guerra, Deus faz cessar a guerra, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu coloquei uma pergunta aqui. O que adiantaria saber que Deus é, que Deus está, e se Deus não fizesse nada? Ia adiantar? Qual o propósito de servir? Eu sei que Deus é, Eu sei que Deus está. Mas e se Ele não fizesse nada? Se Ele fosse uma estátua e a gente fosse pedir, Ele fosse ficar imóvel? Ia adiantar alguma coisa a gente estar aqui? Se a gente servisse um Deus morto? Não ia fazer sentido. Esse salmo ele não fala de um Deus inoperante. Ele não fala de um Deus que não tem ação, de um Deus que não se move. Toda a Bíblia nos mostra um Deus dinâmico, em atividade. Este mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, largado à própria sorte, mas ele está sob o controle de um ser maior que trabalha para a provisão e preservação de todas as coisas. E eu coloquei entre parênteses aqui a preservação de todas as coisas sobre cada um de nós. Foi o que eu falei, a gente não é rico, mas a gente tem o nosso conforto da nossa casa. Você troca a sua casa, Marielle, por outra? Você não troca, né? Eu não troco a minha casa por outra. Mais ou menos? Eu não troco, eu prefiro a minha. Onde estiver o ser humano, haverá problemas e dificuldades, mas onde estiver Deus, acontecerão milagres. Oi? Só se for a do céu. Só se for aquela. A minha eu não troco, não. A minha eu não troco, não. Só se... Aí aquela nós somos, né? Nós vamos trocar, né? Mas até aquele dia chegar, né? O que mais que eu coloquei aqui? Todas as vezes que nós enfrentarmos uma impossibilidade, é uma oportunidade que encontramos para presenciar um milagre de Deus. Se eu e você não conseguimos alcançar a solução do nosso problema, vamos buscar a Deus, porque o impossível Ele é capaz de fazer na nossa vida. Se você olhou, se você prestou atenção, já faz um tempo que eu estou passando por um problema e eu tenho passado por uma enfermidade muito grande. Não sei o que é, já passei por 4 médicos. E eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não nasci assim, eu não fiquei assim da noite para o dia. E eu tenho buscado ali, naquela passagem da Bíblia que diz assim, que Paulo ele tinha um espinho na carne, e Cristo fala assim para ele, a minha graça te basta. Então, muitas das vezes a gente está servindo, a gente está buscando, e vai acontecer coisas, a gente não é porque a gente está aqui, que a gente vai ficar imune aos problemas, foi o que nós falamos, a gente vai passar pelos problemas. E eu tenho aprendido a confiar mais no Senhor. Eu confesso que quando eu passava os meus remédios, eu vou dormir em torno de 9h30 a 10 horas. Eu ia dormir às 8, porque eu queria acordar no outro dia cedo e ver o resultado do remédio. E eu acordava e eu não via nada, estava do mesmo jeito. E eu fui fazendo isso por meses, eu fui fazendo isso, e minha mãe falou, você vai ficar doente. E eu conversando com a irmã Gina acalmou o meu coração. Ela falou, você está tão ansiosa para resolver o seu problema, que você está esquecendo de Deus agir por você. Porque a gente quer resolver os problemas, né? Parece que a gente tem aquele dom de querer resolver. E ela conversou ali comigo um pouquinho e eu resolvi esperar no Senhor. Tenho ouvido algumas coisas que têm me chateado? Claro que sim.
Só que eu falei assim, só que Deus ele tá no controle e Ele sabe de todas as coisas. Só que uma coisa eu tenho aprendido a confiar mais em Deus. Talvez seja isso a lição que eu tenho que passar. E eu falei, mas e se eu não sarar mais? Como que vai ser? Eu também não sei. E para a gente finalizar, o verso 10 e o 11, quem pode ler para mim? Então, esse salmo ele é muito bonito porque ele fala dos 3 agir de Deus na nossa vida. Deus ele não faz as coisas pela metade. Por mais que eu tenha falhado e por mais que nós tenhamos falhado, Deus ele não vai mudar o que Ele pensa ao nosso respeito. Você já recebeu esse no Zap? Não importa o que as pessoas achem de mim, o que importa é que Deus sabe ao meu respeito. Bonito, eu achei muito bonito. Então, a nossa certeza que esse salmo dá para nós é a certeza que Deus está no comando da nossa vida e que Ele sabe de todas as coisas. E para finalizar aqui, deixa eu contar falando o que Deus faz. O meu pai está com uma hérnia muito grande. E já faz dias que a gente tem corrido com ele no hospital e a gente foi no pronto-socorro. E o médico deu um papel para ele e falou assim, olha, o senhor procura um cirurgião urgente porque não dá para brincar mais. E a gente foi procurar. Qual que é a resposta de hospital público? Só o ano que vem. Eu falei, não pode ser só o ano que vem. Tem que acontecer uma maneira, tem que ter um jeito. E aí eu falei assim, bom, Deus ele faz alguma coisa pelos seus filhos. Vamos ver. E aí a gente combinou de sexta-feira passada, a gente saiu 4 horas da manhã, a gente falou assim, pai, você vai ser o primeiro a chegar lá. Não foi o primeiro, já tinha umas 3 pessoas na frente dele. E a moça falou que se ele conseguisse a vaga do dia, teria uma possibilidade dele passar. Mas isso era se alguém faltasse ou alguém desistisse. Era para ficar das 7 às 5. Vamos ficar das 7 às 5. É o que resta, é o que tem para fazer. Nós saímos, o Júlio levou a gente, nós chegamos lá umas 5h30. O pessoal dorme dentro dos carros. Eu fiquei impressionada quando eu vejo isso na televisão. É verdade. As pessoas dormem na fila para poder conseguir uma vaga no hospital público. E é verdade. E aí ele foi, eu fui com a minha mãe para ela poder fazer a coleta de sangue. Aí o meu pai voltou, meu pai falou assim, eu peguei um papel, é aquele negócio. É das 7 às 5. Então a gente falou, a gente fica até às 5. Vamos ficar em espírito de oração para a gente saber se alguém desiste ou alguém falta, né? Deus ele está no controle de todas as coisas. Quando foi 9 horas, minha mãe já acabou. Meu pai estava lá no 5º andar, a gente falou assim, vamos lá, mãe, no 5º andar, ver o que acontece. Quando chegou o médico, ele passou assim, o médico cumprimentou um pessoal. Quando ele voltou com o jaleco, a primeira pessoa que ele chamou foi o meu pai. Aí eu falei assim, eu olhei e eu falei assim, mas esse nome é o nome do meu pai. Aí minha mãe falou, mas é mesmo, minha mãe entrou com meu pai. E ele viu o caso, ele falou assim, realmente está um caso de cirurgia. Vamos marcar. Eu falei assim, mais outra luta. Tem que vir aqui de novo, 4 horas da manhã, dormir na fila, para poder conseguir. Para minha surpresa, meu pai já vai passar o mês que vem. Já marcou o cirurgião e já vai passar com o anestesista. E eu falei assim, Deus ele faz, Deus está no meio do seu povo. Realmente. E aquilo que parecia difícil, quando a gente olhou e teve essa resposta, o que você fica? Desanimado. E aí a gente já está com encaminhamento para ele poder passar no anestesista o mês que vem. E a cirurgia provavelmente vai ser lá para novembro. Então eu falei assim, é Deus ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe da nossa necessidade. E a gente voltou feliz e a gente agradeceu a Deus, porque esse verso, o verso 10 aqui, ele se cumpriu na nossa vida. A gente não está feliz ainda, né, porque precisa passar pela cirurgia. Mas o mais difícil e o mais complicado, Deus já desenrolou para nós. Então a gente não pode realmente perder a confiança que nós temos em Deus. Vamos orar então? Nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está no controle e o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não sabemos nada, mas muitas vezes nós queremos se adiantar e não esperamos o seu agir na nossa vida. Mas que nessa noite o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, que o Senhor venha consolar o nosso coração e nos dá a paz, Senhor. Nos ajude, ainda temos alguns dias pela frente.
antes de chegarmos no dia que o Senhor separou, santificou e abençoou. E aqueles que têm uma causa impossível, que o Senhor possa ser o advogado. Aqueles que estão em busca de um emprego, que o Senhor possa abrir portas e trazer a cura, Senhor, tanto física como espiritual para o seu povo. Que nós possamos sentir realmente o Senhor agindo e atuando nas nossas vidas. Leve agora para os nossos lares, Pai. Nos dê um descanso na sua companhia. E amanhã também um despertar para que nós possamos continuar aqui te buscando e te louvando na beleza da tua santidade. Cuida de nós, Senhor. Fica no meio do seu povo. Visite os pastores nesse momento, todos aqueles que estão envolvidos, todos os desbravadores, os aventureiros, Senhor. O trabalho ele é árduo, mas sabemos que Deus na frente, nós temos a certeza da vitória. Fica conosco, Pai. Nos despeça agora. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.